Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos aqui neste sábado de ressaca depois do Fluminense perder de novo, voltar a ter um resultado ruim contra o Internacional fora de casa no Beira-Rio, 2-0, sem ter sido um time que tenha competido de fato como deveria, pelo menos em grande parte do jogo, só no finzinho é que melhorou. Então, gente, a preocupação volta com força para o torcedor do Fluminense, faltando apenas 5 jogos nesse Campeonato Brasileiro e ainda precisando de muito ponto para se salvar. Dos 5 jogos que faltam, precisa, mas pelo menos por baixo de 7 a 8 pontos. Menos de 7 pontos não vai se salvar. Tem que chegar a pelo menos 44 pontos, né? E não é garantia de se salvar com 44. Mas com 7 pontos a chance já é bastante razoável. Então, em 5 jogos, vai ter que ganhar 2 e empatar 1. Não tem muita margem, não. O ideal é vencer 3 jogos em 5. É difícil demais, mas tem 3 jogos em casa ainda. Só que é contra Fortaleza, contra Cuiabá, contra Criciúma. Não tem ninguém entregando o jogo, não. Fortaleza nem se fala, que é um time melhor do que o Fluminense. Então, a corda continua no pescoço, a água continua batendo lá atrás, e o time vai ter que reagir nesse fim. Passa pelos jogadores, mas passa também por você, seu Mano Menezes. Tapete Grená para você nesse sábado preocupante para o torcedor do Fluminense. Se você ainda não é inscrito no canal, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do meu trabalho, concordando ou não, se inscreve aqui no canal para você ser sempre notificado sobre os meus conteúdos e também larga o like, tá? É tudo de graça, clica aí embaixo na inscrição e no like para você sempre acompanhar meu trabalho, para a gente estar sempre junto por aqui. Muito obrigado a todos vocês, tá? Vamos lá, gente. Desanimador, né? Desanimador chegar depois de uma partida como essa, em que não seria anormal o Fluminense perder o jogo, mas não dessa forma, sem competir, entrando praticamente, pedindo pelo amor de Deus para empatar o jogo. Gente, o que aconteceu com a grandeza do Fluminense? O que aconteceu com isso que a gente está esperando sempre? De ver um time que faça jus, principalmente em 2024, a ser o campeão da Libertadores. O Fluminense ainda é, né, até o fim desse mês, campeão das Américas, campeão da Libertadores, vice-campeão mundial. Como é que pode entrar dessa forma contra o Internacional sem dar um ataque sequer no primeiro tempo inteiro? Como é que pode ter perdido outro dia para o lanterna da competição? Ainda não esqueci, derrota para o Atlético Goianiense, derrota ridícula para o Vitória em Salvador. Então, é um time que, mesmo que se salve do rebaixamento, gente, tem muita coisa difícil de engolir nesse 2024. Mesmo reconhecendo que Mano Menezes salvou o Fluminense de uma catástrofe. Uma catástrofe, porque o rebaixamento era líquido e certo com o Fernando Diniz. Estava desenhado, impresso e pronto para ser entregue para todo mundo. Estava mais do que consolidado. E aí, com atraso, com retardo, o Mário Bittencourt trocou o treinador já muito tarde e o Mano está conseguindo um quase milagre em termos de resultados, em termos de pontuação. Mas em termos de atuações, mesmo em algumas vitórias, está devendo. É um time que é quase inimigo do gol, que cria muito poucas chances. E que, não estando com a necessidade absoluta dentro do jogo de fazer um gol, de atacar, em geral fica ali atrás, né? Um ponto é melhor do que nenhum, claro que é melhor do que nenhum um ponto. Mas se você entrar para empatar, em geral você vai perder. O Fluminense não pode ser um time que entra para empatar, não é do DNA. Não combina com a tradição, com o tamanho do clube. E foi isso que a gente viu no primeiro tempo. Agora vai ter que torcer contra Criciúma, contra Juventude, contra Bragantino. É mole, gente. Mas é isso, essa é a realidade desse sábado. Quer ver os jogos em que os tricolores vão ter que estar de olho nesse sábado? Olha só, gente. Surreal, né? Aqui dentro do Netflix, secador ligado. Veja os jogos seguintes dos times abaixo do Fluminense na tabela. Aí esse sábado vai ser o seguinte aqui, ó. Olha aqui a tabelinha do sábado para você já ficar ligadinho.
Hoje tem Atlético Goianiense e Bragantino, 7 da noite. Temos que torcer para o Lanterna, para o Atlético Goianiense, que não está matematicamente rebaixado, ou seja, não vai jogar para entregar o jogo, não está ali totalmente desinteressado. Matematicamente, eles ainda têm condições. Se ganhar todos os jogos, ganhar 5 dos 6 jogos, eles ainda podem matematicamente fugir. É praticamente impossível, mas, repito, eles matematicamente não estão rebaixados ainda. Então, tem jogo. Então, seria aqui ideal que o Bragantino não vencesse, pelo menos, que conseguisse o Atlético segurar pelo menos um empate, jogo em Goiânia. Cruzeiro e Criciúma. Cruzeiro com Fernando Diniz, com aquela toqueirinha ali atrás, não dá para confiar, não dá para esperar muita coisa, mas, porra, não é possível que o Cruzeiro vai perder em casa do Criciúma, né, gente? E o Criciúma, se empatar, já ultrapassa o Fluminense. É bom a gente registrar aqui. Mas, enfim, que não vença, pelo menos. Que não vença. Porque se ele empatar, ele pula um ponto à frente do Fluminense. Juventude e Bahia. Esse jogo aqui, em Caxias do Sul, Bahia é muito pressionado com o Rogério Ceni, vem de resultados ruins, precisa ganhar, e o Juventude não está bem. O Juventude está 3 pontos atrás do Fluminense. Eu acho que dá para a gente imaginar tranquilamente que o Juventude não vença esse jogo. E se ele empatar, ele continua atrás do Flu. Aliás, se ganhar, o Juventude se iguala em pontos, mas continua atrás no número de vitórias. Então, é um jogo menos desesperador para os tricolores, mas o ideal é o Juventude não ganhar esse jogo. E São Paulo e Atlético Paranaense, o Furacão também vem mal, o jogo é em São Paulo, acho que dá tranquilamente para a gente esperar uma vitória do São Paulo, né, São Paulo? Pelo amor de Deus. Olha a classificação aqui, gente. O Bragantino que vai lá jogar com o Atlético Goianiense, se vencer em Goiânia, ultrapassa o Fluminense, vai para 38, o Fluminense tem 37. O Criciúma, como eu falei, se empatar o joguinho dele, o jogo do Criciúma é contra o Cruzeiro em BH, só falta essa, né, Diniz? O Criciúma, se empatar, já passa à frente do Fluminense, vai para 38, deixa o Flu com 37. O Juventude nem ganhando passa o Fluminense, porque ele se iguala em 37, vai jogar com o Bahia em Caxias, e o Juventude ficaria com uma vitória a menos, mas com o mesmo número de pontos. Seria péssima a vitória do Juventude. Tá? É isso. E esse é o cenário. O Atlético Paranaense joga com o São Paulo, jogo em São Paulo, já mostrei aqui. Se o Atlético Paranaense vencer, ele ultrapassa o Fluminense. Ele vai para 37, se iguala em pontos, né? Se ganhar do São Paulo no Morumbi, mas ele fica com saldo melhor. Então o Atlético Paranaense não pode vencer de jeito nenhum. O Fluminense pode voltar para o Z4, sim, hoje, se o Atlético Paranaense vencer, se o Bragantino vencer e se o Criciúma empatar. Se esses 3 resultados acontecerem, batendo na madeira, e Deus nos livre, se esses 3 resultados acontecerem hoje, o Fluminense vai passar 2 semanas da data FIFA na zona do rebaixamento. E aí, cara, sinceramente, seria desesperador que isso acontecesse, e eu arrisco dizer que aí os próximos jogos que o Fluminense tem seriam muito mais ainda decisivos e urgentes do que são hoje. Porque se ele conseguir que os resultados de hoje o favoreçam, ele ainda vai ter uma margenzinha de, por exemplo, não precisar ganhar os 3 jogos em casa, poder talvez empatar com o Fortaleza e ter que ganhar só de Criciúma e Cuiabá. Só entre aspas, né? Porque não tem jogo fácil aí. Galera, aliás, falar no time, né, que fracassou mais uma vez ontem, o Mano Menezes, na entrevista coletiva, não assumiu muito que a coisa não funcionou com o Guga, ao contrário, ele falou que o Guga foi bem no primeiro tempo, cumpriu o papel dele de marcação sobre o Bernabé, mas foi substituído, né? Aliás, saiu o gol do Inter no início do segundo tempo pelo lado do Bernabé. O Guga pode até ter funcionado no setor da marcação, no que diz respeito à marcação, mas ofensivamente o time ficou completamente estéril, né? Com um time completamente inofensivo. Aí ele trocou o Guga. Então acho que ele errou. Podia ter mantido o Guga para continuar nesse papel de marcação, mas ele precisava botar um jogador ofensivo, como botou. O Marquinhos, que entrou muito bem. Mas vamos ver o que o Mano falou em relação a jogadores que não estão rendendo, que estariam ou não se empenhando, sobre o que há de errado dentro do grupo e o que pode ser resolvido, né, digamos assim, de troca de jogadores, ou de mandar um embora, ou de ficar com o outro, para o ano que vem, para 2025. Olha a resposta do Mano, né, que, a meu ver, nas entrelinhas, deixa muito claro que tem muita coisa a ser feita no final dessa temporada. Vamos botar aqui o Mano, vamos embora. Embora internamente nós temos as nossas avaliações, internamente nós conversamos muito sobre isso, a hora agora é de tirar o Fluminense da situação que ele está. Depois que terminar a temporada, acho que é a hora de fazer avaliação.
E certamente ela não vai ser expondo esse ou aquele publicamente, porque não é interesse de ninguém. Tá? O torcedor tem avaliação, a gente respeita a avaliação, mas eu posso garantir ao torcedor que falta de interesse não há. Tá? O que há é um ano que começou difícil e veio se arrastando, né? E aí, ao estar na situação que está, de pressão extrema, porque não é fácil jogar nessa pressão extrema, alguns sentem mais, outros sentem menos. Alguns já passaram por situação como essa, outros estão passando pela primeira vez, porque o clube grande não é normal de estar aí. Então, nessa hora, é trabalhar, falar pouco, porque não vai ajudar nada nós tornarmos situações públicas que nós pensamos para lá ou para cá, e depois, quando terminar tudo isso, fazer a avaliação correta para o Fluminense e para o futuro do Fluminense. Pois é, ele fala num ano que começou difícil e a situação veio se arrastando. Sim, mano, mas você já está no cargo aí há 4 meses, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem méritos por ter conseguido melhorar muito a situação do Fluminense no campeonato, que era absolutamente desesperadora, já está na tua conta também. O que está acontecendo de 4 meses para cá. As vitórias, né, o que tem de bom e o que tem de ruim também. Não dá para se referir apenas ali ao período Diniz. Não dá para a gente ficar apenas batendo na tecla de que o elenco foi mal montado, e foi mesmo. Está cheio de veteranos, cheio de jogadores que não produzem, cheio de jogadores que eram bons ano passado e que esse ano estão se apagando, como o caso do Germancano. A questão é a seguinte: passa pelos jogadores, passa pela montagem do elenco da direção, passa pelo treinador anterior, que fez um monte de deixou terra arrasada, passa por todos eles. Mas passa também por você, tá, mano? As escolhas atuais, as escalações atuais, as mexidas atuais, tudo passa pelo treinador atual. Quem botou o Guga ontem de meia, ou atacante, foi você. Quem botou no jogo contra o Vitória o Vitor Hugo, reserva na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, para ser titular no Fluminense, quem botou foi você. Quem não usa os moleques da base é você. No Palmeiras, o Abel Ferreira usa o Estevão, usava o Hendrick, usa quem tiver que usar. Pode ter 16, 15 ou 17 anos. É bom? Bota para jogar. Tá cheio de gente mais velha no time, cheio de gente para segurar essa onda. Cadê o Riquelme e Felipe? Cadê o Isaac do Sub-17? Estavam treinando essa semana com o time de cima. E por que não foram para Porto Alegre? Por que não jogaram? Por que não foram relacionados? Qual é o medo, mano, que você tem de botar esses meninos? Porque tem 17 anos? Porque uns aguentam, outros não aguentam essa pressão? Bom, os que estão aí a gente já sabe que não aguentam. E tem 30, tem 34, tem 37, tem 29 anos. Por que o de 17 não vai aguentar? Você sabe se não vai aguentar? Você viu o Estevão jogando ontem pelo Palmeiras? Tem 17 anos. Acabou com o jogo contra o Grêmio. Foi 1-0, era para ter sido 6. Um show do Palmeiras. De intensidade, de interesse, de tesão, de juventude, de velocidade. Tá faltando isso tudo ao Fluminense. É culpa dos jogadores, é culpa da direção, mas, mano, quem escolhe, quem escala, hoje é você. Você tem esses caras lá. Vai continuar levando para o jogo Renato Augusto, Terans, Vitor Hugo, Felipe Melo? Tá todo mundo ocupando lugar no banco de reservas do Fluminense. E quem poderia estar ajudando, está fora. Soluções baratas, soluções caseiras, soluções gratuitas. Está dentro do Fluminense. Estão dentro do elenco do Fluminense. Estão dentro dos muros de Xerém ou do CT Carlos Castilho. Tem que preservar nomes, preservar jogadores famosos, jogadores importantes até na história do Fluminense, como é o caso do Felipe Melo e do Germancano, é verdade. Mas como você bem disse, mano, a hora, nesse momento, não é de nada disso. A hora é de salvar o Fluminense, custe o que custar, fazendo o que precisar fazer. Sem coragem, você não chupa nem um picolé. Então tem que ter coragem. Tem que dar a responsabilidade a quem você ainda não deu. Se eles vão cumprir ou não vão cumprir, não sabemos. Mas sem testar, a gente não vai saber. O que a gente já sabe é que os atuais não estão dando conta do recado. Mas se cair, vai estar na tua conta também. A coragem ou a falta dela, principalmente. Larga o like, se inscreve no canal, comenta aqui o que vocês acham. A gente se vê. Valeu.